Maravilha. Então, o que acontece? A reprogramação, a gente muda a percepção do indivíduo, a gente escuta muito a pessoa, a gente entende a pessoa e aí mudamos a percepção dos fatos, isso muda a biologia, né? Você que está aí, por exemplo, me ouvindo, lembra quando você tinha uma prova difícil? Que você tinha desarranjos intestinais, desarranjos orgânicos? Ou seja, o emocional influencia, a maneira como você vê o mundo influencia diretamente na sua saúde, no funcionamento biológico e fisiológico do seu corpo. A reprogramação, ela tem uma arte muito grande, né? Ela é muito dedicada a entender essas questões ligadas à mudança de percepção para mudar a informação do teu corpo, tá? Então, esse é o processo da reprogramação. Então, o que é reprogramar? Fazer você mudar a percepção, entender por que tua vida não está indo para frente financeiramente, seus amores não estão indo bem, você está repetindo acidentes na sua vida, ou porque você tem um câncer, tal, tudo. Então, a reprogramação é muito poderosa na conversa, no entendimento das causas, tá? E também tem o seu tratamento físico. É diferente da microfísio, mas também tem o seu tratamento físico, tá? Então, é isso aí que é a diferença da micro para a reprogramação. Uma fica focada mais no corpo, só no corpo, nos toques, tá? A outra, a gente trabalha com mais informações, mais riqueza de informações, né? A reprogramação tem muitos tripés, né? Tripés na física quântica, nos paradigmas quânticos aplicados à saúde, PNL, medicina germânica, biologia familiar. Então a gente tem um amplo leque aí de atuação, tá? Então vamos lá, preparados? Vamos começar então. Ansiedade. Primeira coisa que eu tenho que falar de ansiedade para vocês. Primeira coisa que vocês precisam entender, e isso é extremamente importante. Ansiedade, olha o que eu vou dizer, ela é tão normal quanto fazer cocô. Vamos começar por aí. Alguma vez você foi buscar um tratamento para você parar de fazer cocô? Ah, eu não quero mais evacuar, né? Quem me conhece nas minhas aulas, eu uso outras palavras, né? Mas aqui eu vou ser um pouquinho mais contido, tá bom? Então, assim, algum dia você procurou um médico e falou assim, olha, doutor, eu não quero mais sentar no vaso, eu não quero mais fazer cocô, então eu quero acabar com isso. Você não faz isso. Por quê? Porque fazer cocô é um processo normal, fisiológico. A mesma coisa fazer xixi. Não tem como você parar de fazer xixi ou parar de fazer cocô. Não tem jeito. É um processo fisiológico, correto? Beleza. Ansiedade é um processo fisiológico no corpo. Completamente fisiológico, tá? A ansiedade, ela é uma reação hormonal do seu corpo, uma liberação de hormônios. E esses hormônios, principalmente pela estimulação da tireoide e das suas suprarrenais, que são duas glândulas que ficam em cima dos seus rins. Então, olha aqui, ó, eu vou mostrar a dória para vocês, ó. Essa é a dória, tá bom? A dória foi um presente que eu ganhei da Dória. Eu não sei se ela está aí na live de hoje, de vez em quando ela entra, quase sempre, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a dória, né? Então, o que acontece? Eu vou tirar as peças aqui, ó, tirei fígado, tirei tudo aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui vou tirar a parte do pâncreas. Então, olha que legal isso aqui, ó. Tiramos os órgãos para poder enxergar uma coisa aqui dentro. Olha aqui, ó. Aqui nós temos duas glândulas, tá vendo, ó? Ó, aqui e aqui. Aqui e aqui. Nós temos duas glândulas suprarrenais que ficam em cima dos rins de vocês, correto? Essas glândulas, elas liberam hormônios que tem muito a ver, ó, aqui pro pessoal daí, ó, suprarrenais, ó, glândulas, duas glândulas em cima dos rins, correto? Maravilha. Essas suprarrenais produzem hormônios como adrenalina, noradrenalina, cortisol, correto? Então, isso tem uma ação fortíssima sobre o seu grau de ansiedade. E isso tudo é controlado por essas glândulas aqui, ó, a tireoide. Olha só. Olha a glândula tireoide, as duas aqui, ó. Correto? Então, ansiedade tem a ver com hormônios.
Mas é um processo natural do corpo, é um processo natural. Não tem como você falar para uma pessoa ficar sem ansiedade. Assim como eu não tenho, olha, você não vai fazer cocô nunca mais, você não vai fazer xixi nunca mais, você não vai ter fome nunca mais. Não tem como isso. Então a ansiedade foi equivocadamente tratada até hoje como doença. E ansiedade não é doença. Ansiedade é um estado fisiológico que está respondendo a alguma coisa sua que está descontrolada. Entendeu? Assim como você ter diarreia. Por exemplo, diarreia não seria uma disfunção intestinal? Fazer cocô é normal, mas ter diarreia é um processo que o intestino está sofrendo alguma consequência de algo. Então, quando o meu intestino está sofrendo uma consequência de algo, eu tenho um processo, então, de diarreia. Ou até o intestino preso, correto? Eu estou com o intestino preso, então eu não consigo evacuar. Então, neste processo, eu tenho uma alteração no processo intestinal. A ansiedade, ela é normal. Agora, quando você está muito ansioso, demais, come dedo, e palpitação, e sudorese, são sinais de ansiedade mais forte. Não significa que você é doente. Significa que o seu corpo está reagindo assim, porque alguma coisa na sua cabeça não está bem resolvida. Não está bem resolvida. E por isso é preciso um olhar um pouco mais atento para a causa disso. É preciso um olhar mais atento para a causa da ansiedade. Normalmente, via de regra, o que está por trás da ansiedade? O que está por trás da ansiedade via de regra, é uma preocupação, uma situação onde você está perdido. Guardem isso, tá? Quiserem até anotar aí, não sei quem está com papel, caderno aí, tá? Via de regra, a ansiedade está diretamente ligada a questões quando eu estou sem saída, estou meio perdido na minha vida e muito preocupado com o futuro. Toda vez que isso acontece, essa preocupação com o futuro, eu preciso encontrar saídas, eu estou meio perdido, isso está diretamente ligado às suprarrenais. E aí você vai ficar mais ansioso. Porque a ansiedade é normal, é um processo normal. Eu me lembro quando eu era menino, eu sou músico, né? Então, o que eu era louco, meu pai me falou assim, filho, eu vou te dar uma bateria musical, né? Então eu vou te dar uma bateria. Isso foi na segunda-feira, sábado, nós vamos até a cidade tal e o pai vai comprar a bateria para você. Meu do céu, pensa num cara ansioso, num menino ansioso, né? Eu era adolescente ali, eu acredito que eu estava por volta ali dos meus 16 anos tal. Então, o que acontecia? Eu fiquei aquela semana, cara, nossa, porque eu estava pensando no sábado. Então, como eu ficava pensando muito no sábado, você acaba tendo sinais de ansiedade. A ansiedade, pessoal, ela pode dar alteração fisiológica no corpo das mais diversas, tá bom? Você pode ter palpitação, você pode ter mãos frias, você pode ter sudorese, você pode ter pensamentos acelerados. Isso tudo são quadros de ansiedade que você pode ter. Mas daí falar que isso é doença, eu não aceito, pessoal. Eu não acho correto. Ansiedade não é doença, tá legal? Ansiedade é um estado corporal por algo que você não está entendendo, mas que você está vivendo. Lembre-se, a mente governa o corpo. A mente controla o corpo. Então, se a minha mente não está legal, eu estou perdido, estou com excesso de preocupação, com o futuro principalmente, cara, se eu não me controlar, não achar saídas, eu vou ficar muito ansioso. Mas isso não é doença. Agora, mas eu quero melhorar a minha ansiedade. Beleza, eu vou passar algumas ferramentas para vocês, mais para o final da live, para que a gente possa conversar sobre isso, tá? E realmente saber como lidar com um excesso de ansiedade. Agora pensem no momento que nós estamos vivendo. Cara, pensa no momento. Já pararam? Tem gente que ganha, por exemplo, dinheiro do governo, o salário continua caindo, está de férias em casa,
está assistindo, beleza. Tá de uma forma. Tem gente que é autônomo, como eu, né? Se não entrar renda, eu não tenho como sustentar a minha família. Então, não tem ninguém que paga meu salário do governo. Eu não ganho em lugar nenhum. Então, é outra história. Quer dizer, meu nível de conexão, de dúvidas, de futuro pode estar diferente de quem, por exemplo, é funcionário da Caixa Econômica Federal, que está pagando os salários certinho. Percebeu? Então, tudo depende daquilo que você está vivendo. Nessa fase de coronavírus, por exemplo, você imagina que loucura, meu. Coronavírus, não sei o que vai ser do futuro, quando vai voltar a trabalhar, não sei se eu vou pegar esse vírus. Tem gente aí que está morrendo de medo desse vírus. Então, e quando fizer o curso de reprogramação biológica, não vai mais ter medo do vírus, né? E vai entender por quê, mas tem muita gente com medo do vírus. Então, tecnicamente, é normal essa fase a gente estar ansioso. Então, eu não posso brigar com o meu corpo. Eu não quero estar ansioso. Eu não quero. Eu não quero fazer cocô. Eu não quero ter fome. Então eu não queria sentar no vaso mais. Olha que delícia. Eu não queria sentar no vaso mais, então eu posso fazer essa escolha? Não. Cara, não tem como você não ficar ansioso. Não tem como. O importante agora, nesse momento, eu vou ficar ansioso. Como eu posso acolher a minha ansiedade e trabalhar ela, sem achar que isso é uma doença? Porque não faz sentido associar a ansiedade à doença. É uma resposta fisiológica. Ah, mas incomoda, Maurício. Assim como ter diarreia todo dia, incomoda. Eu não queria ter diarreia todo dia, concordo. Então, nós vamos ensinar um pouquinho mais para o final algumas ferramentas que podem fazer você controlar, baixar um pouco o seu nível de ansiedade. Mas eu quero deixar registrado que ansiedade não é doença, não precisa de remédio, nós não estamos doentes, correto? É uma resposta fisiológica. Vamos acolher o que nós estamos passando, vamos acolher o que nós estamos sentindo e aprender ferramentas e mecanismos que controlem isso, mas sem gerar. Porque, a gente está vivendo uma fase agora, igual eu sou autônomo. Eu estou tendo que me virar nos 30 para encontrar saída, para pagar conta, para ver como é que eu vou me virar para sustentar a minha família, porque eu não tenho ninguém que me paga externo do governo que está garantido o meu salário. Eu sou autônomo, eu não sei quanto tempo vai ficar parado. Então é normal eu estar ansioso? Claro que é normal. E você, tem muita gente na minha situação também, igual. Então é normal esse tipo de conduta, correto? Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando pensar, me concentrar no que eu tenho que fazer. Na hora, eu já estou de pé desde as 6h30 da manhã trabalhando, encontrando saídas. Então eu estou conectado, eu estou trabalhando, sei que eu fico um pouco ansioso, acolho a minha ansiedade. Daqui a pouco eu vou usar um mecanismo para sair. Por exemplo, ontem eu gravei uma música. Ontem, em pleno domingão, eu falei, não, eu vou tirar esse domingo para mim. Então montei meus equipamentos aqui, fiz uma gravação de uma música. Nesse momento, eu fui só da música. Eu esqueci coronavírus, eu meditei, porque é um tipo de meditação que eu vou explicar para você como é, tá? Então, por exemplo, eu vou explicar para vocês depois como é. Então, eu fiz a minha conexão, meu trabalho de presença, e naquele momento eu saí da ansiedade, porque eu fiquei controlado com a música, eu fiquei conectado com a música. Esqueci que eu sou autônomo, que tem coronavírus, que nós estamos parados, proibido de trabalhar. Então, é isso que a gente tem que fazer. Em alguns momentos, entrar em presença, e eu vou ensinar para vocês uma coisa muito simples para entrar em presença, que é baseado numa meditação muito famosa, que está sendo estudado pela Escola Paulista de Medicina, que se chama meditação Mindfulness. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui. Mas entender que a nossa ansiedade, ela faz parte do processo, tá legal? Ela faz parte do nosso processo e isso a gente tem que ponderar, né? A gente tem que ponderar diante não só do momento que nós estamos vivendo, mas esse coronavírus vai passar e cada um tem os seus problemas. Por exemplo, problemas de relacionamento, deixa a gente muito ansioso, problema de relacionamento. Por quê? Porque os problemas de relacionamento, por exemplo, eu estou com um parceiro, eu estou com dúvida, não sei se é isso, não sei como resolver o problema com o meu parceiro, o meu relacionamento não está saudável, eu não sei muito bem o que fazer. Percebem? Então, assim, é normal que eu fique ansioso. Lembrem-se,
quando eu não tenho saída, eu estou preocupado com a minha saída, o que eu tenho que fazer e com o futuro, esses são os ingredientes perfeitos para você estar ansioso ou ansiosa. Então, o teu relacionamento aí, que não tinha nada a ver com o teu coronavírus, já está em sofrimento. Então, o que você pode fazer? Vamos olhar para a causa? Qual é a causa? Não adianta eu olhar para a ansiedade e ir lá tomar um ansiolítico para controlar a minha ansiedade. Eu tenho que entender qual é a causa, o que eu posso fazer para solucionar a causa. E aí, se eu solucionar a causa, aí é outro padrão, pessoal. Aí eu começo a resolver o quadro da minha ansiedade, aquilo que me deixava ansioso. Senão eu vou ficar, é aquela velha história, uma torneira pingando num azulejo. Faz um buraco no azulejo, você troca o azulejo. Certo? Você não arruma a torneira. Aí o azulejo vai abrir outro buraco daqui a pouco de novo, porque vai continuar pingando. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda a causa do processo de ansiedade. E, via de regra, vai ter uma dúvida, um estresse muito grande ligado a dúvidas, tá? Com possibilidades fortes de preocupação com o futuro, com o seu futuro. E aí a coisa não anda. A coisa fica amarrada na sua vida e aí você fica tendo sintomas e não são sintomas legais, eu entendo. Inclusive a síndrome do pânico, sabe a síndrome do pânico, pessoal? Nada mais é que um jeito bonito de chamar ansiedade. A síndrome do pânico é uma ansiedade top, que está ali, ó, no topo, mas é simplesmente uma ansiedade, tá? E a ansiedade, como nós estamos falando de dúvida, nós estamos falando de futuro, se você perguntar para 30 psicoterapeutas o que está por trás da ansiedade, eles vão te falar medo, tá? Por quê? Porque essa dúvida, essa minha preocupação com o futuro gera medo. E o medo faz com que a ansiedade se instale, cresça ainda mais, inclusive em casos extremos com a síndrome do pânico. Então o que a reprogramação biológica faz? Chega uma pessoa e fala, eu estou com síndrome do pânico, correto? Aí eu digo assim, há quanto tempo você está com síndrome do pânico? Quando começou? Aí a pessoa fala uma data. Aí eu vou lá, investigo, converso. Aí lembra do início que eu falei da reprogramação? Eu vou fazer essa pessoa perceber, ressignificar o processo dela. Certo? Então, aí a gente está reprogramando. Aí ela tem chance de toda a fisiologia e biologia dela mudar. É mais ou menos, funciona assim, ó. Isso aqui é uma calculadora, correto? Acompanhem comigo. Isso aqui é uma calculadora. Vamos falar que isso aqui queime. Eu estou mexendo aqui, solta uma fumacinha e queima isso. Você aí que está me ouvindo, você consegue consertar a calculadora? Se você pegar a minha calculadora e levar para sua casa, você consegue consertar essa calculadora? Eu acredito que a maioria de quem está assistindo aí não consegue fazer isso. A não ser que tenha alguém aí que esteja formado em eletrônica, especializada em equipamentos pequenos, por exemplo, calculadora, celulares, tá? Mas a maioria não tem essa informação, então não vai conseguir consertar a calculadora. Então qual é a moral da história? Qual é a moral? Por que eu dei esse exemplo? Porque para eu consertar alguma coisa, para eu arrumar alguma coisa, eu preciso conhecer sobre o assunto. Eu preciso entender o que está acontecendo para eu consertar. Então chega uma pessoa e senta e fala assim, eu estou com síndrome do pânico. Eu pergunto a ela assim, por que você tem síndrome do pânico? Sabe qual é a resposta da pessoa? A resposta da pessoa é assim, não sei. Eu tenho pânico. Como é que você vai curar de uma coisa que você não sabe? É igual a calculadora. Como que eu vou consertar uma coisa que eu não sei? Então, você precisa entender o seu corpo. O seu corpo precisa ser compreendido para você entender de onde que está vindo, o que significa um pânico, uma ansiedade, um tumor de intestino, um câncer de esôfago. Você precisa entender o que está por trás dessas coisas. Por que a parte financeira sua não vai para frente? Por que você não se acerta nos seus relacionamentos? Se você não entender a origem disso, você não tem como crescer. Você não tem como evoluir. Você vai ficar estagnado, dando murro em ponta de faca. Por isso o autoconhecimento e ampliação de consciência. Tudo na vida, para eu dominar, eu preciso entender. Por exemplo, como é que eu vou saber de investimento para o meu dinheiro se eu não sei investir? Se eu não sei a melhor aplicação, aplicações mistas, bolsa e outra fundo de renda fixa. Se eu não sei isso, se eu não estudo isso, como é que eu vou fazer um bom investimento?
Eu não tenho como fazer um bom investimento se eu não estudar. O corpo humano é a mesma coisa, pessoal. Aliás, eu digo para vocês assim, se vocês pensarem na formação da escola de vocês, veja como a escola, a nossa faculdade, o nosso primeiro colegial, o segundo colegial, como ele foi falho no que diz respeito ao corpo humano. O que vocês aprenderam de corpo humano, pessoal? Eu me lembro de mitose e meiose, são as coisas que eu lembro de escola. A gente não aprende a entender as emoções do estômago, a gente não aprende as emoções do pulmão, tá? A gente não aprende nada na escola sobre o corpo humano, a gente é analfabeto do corpo, e essa frase é minha, tá certo? A gente é analfabeto do corpo. Então, quando a gente faz live, quando a gente forma as pessoas em reprogramação, para vocês até terem uma profissão, porque reprogramador é uma profissão, tá, pessoal? Não é só para mudança interna, claro que é, mas também transforma vocês numa profissão, tá? Então, assim, é exatamente dar essas condições para vocês darem o salto, dar esse salto de consciência, crescer nesse salto de consciência, para que vocês possam entender o corpo. A chance de curar fica muito maior. Se você entende a sua ansiedade, você sabe com o que você pode lutar, você sabe com o que você deve e tem que lutar. Tá claro? Então, é muito importante essa consciência, pessoal, entender o corpo humano, investir nisso, olhar para isso, porque isso faz toda a diferença. Muito bem. Então, agora eu queria falar com vocês sobre agora que tipo de ferramenta a gente poderia usar para controlar um pouco a ansiedade, tá? Já que ela é natural, ela vai acontecer, não tem como eu lutar contra a ansiedade, vamos acolher. Quais as ferramentas? A primeira ferramenta que eu queria passar para vocês é uma ferramenta de presença, de estar aterrado, conectado à presença, tá legal? Como é que eu faço isso? Isso vem da meditação Mindfulness. O estado de presença, ele diz sobre a concentração, o foco daquilo que eu estou fazendo no momento. Então, por exemplo, mais tarde eu vou tomar um banho, certo? Eu vou entrar no banheiro. Como vai ser o meu banho? O meu banho vai ser sentindo a água batendo na minha pele, sentindo a temperatura da água, do chão com os meus pés, a textura do sabonete, o ar que eu estou respirando ali dentro. Eu vou estar focado no banho, ou eu vou estar dentro do banho e vou estar pensando no que eu tenho que fazer amanhã. Ou mesmo depois que eu sair do banho. Nossa, amanhã eu tenho que ligar para fulano, eu tenho que ligar para fulano. Isso aumenta muito o processo de ansiedade, porque você não desliga. Então, um dos exercícios de presença muito eficazes é você fazer aquilo que você está fazendo no momento. Por exemplo, ontem eu fui deitar, certo? Quando eu deito na cama, é um exercício que eu já estou criando um hábito, uma rotina na minha vida. Eu já paro de pensar no que eu tenho que fazer e começo a sentir a textura da cama. O contato do lençol, da coberta, do ar-condicionado, a temperatura, a maciez do colchão, né? O abraço da minha esposa, o contato da minha esposa comigo. Então eu fico focado naquilo. Se a minha mente quer ir para outro lugar, eu trago ela de volta para a cama, ali para o momento, até que eu durma. E eu vivo aquele momento. Chegou a hora do almoço. Como que vocês estão almoçando? Ai meu Deus, eu tenho que ligar para fulano tal. Ai, eu estou mexendo aqui no WhatsApp, ó. Eu estou mexendo no WhatsApp, comendo tal tudo. Então você não está em presença. Isso favorece muito o aumento da tua ansiedade. Muito. Então, estar em presença é para tudo aquilo que você faz naquele momento. Então, eu estava trabalhando aqui antes da live. Então, aqui eu estou concentrado no trabalho. Minha cabeça está fluindo, minhas ideias estão fluindo aqui. Agora eu estou fazendo a live, eu estou respirando a live. Eu estou em presença com vocês, no que eu estou falando. Eu não estou mais preocupado com o coronavírus, com o que eu tenho que fazer, quando que vai voltar a trabalhar, se não vai voltar, se vai durar 3 meses, 5 meses. Não me interessa, eu estou conectado com vocês. Isso diminui demais o processo de ansiedade. Então fica essa dica para vocês, tá bom? Passem a prestar atenção e a exercitar com a atenção plena, foco, aquilo que vocês estão fazendo no momento e a sentir todos os estímulos que estão por ali, tá certo? E aí quando você tiver que se preocupar com alguma coisa, com o seu trabalho, você faça isso quando você estiver no trabalho.
Agora, se você não está no trabalho, se eu ficar preocupado, aí minha ansiedade vai explodir. E ela é fisiológica, mas ela vai explodir e vai realmente me causar desconforto. Porque uma ansiedade em excesso causa desconforto. Então é fazer com atenção, com carinho e com concentração a tudo aquilo que você escolheu para fazer. Tudo que você escolheu para fazer. Eu vou comer, eu vou comer. Eu quero sentir o gosto do arroz na minha boca, do bife, do ovo, da salada. Eu quero sentir na minha boca isso, certo? Eu não quero pensar em problema. Eu quero sentir os sabores, eu quero sentir o momento. Experimentem fazer isso. Ai, mas eu tenho dificuldade. Meu, é igual a fazer academia. É hábito. Tudo na vida da gente é hábito. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso, amanhã você está bom. Mas é hábito, é praticar hábitos, praticar muitos hábitos. Essa ferramenta é uma ferramenta fabulosa. Uma outra ferramenta para vocês é o Body Scan. O Body Scan vocês podem fazer ali sentados, na hora de dormir, vocês escolhem. Só cuidado para você não dormir, né? Apesar que você pode fazer ali de noite e depois entrar no sono, tá bom? Como que é o Body Scan? Coloca uma música baixinha para você ouvir, certo? Uma música agradável para você escutar, e ali você vai passando pelo teu corpo. Ali você vai, agora eu quero sentir, você só pensa, não precisa falar. Eu quero sentir os meus pés, eu quero sentir, aí você sente os pés um pouco, os dedos, sem precisar mexer nada. Agora eu vou sentir minha canela, minha tíbia, que é o osso da canela, eu vou para os meus joelhos, vou para as coxas, e aí, mas bem lento, você vai percebendo o teu corpo. Chega a um ponto de treinamento que você consegue perceber o sangue correndo nas suas artérias, seu coração batendo, nível de concentração. E quando você está nesse nível de concentração, você está fora dos problemas. Então, naquele momento, é uma ferramenta absurda para você controlar a sua ansiedade, tá? O Body Scan e o exercício de atenção plena. Ou seja, fazer tudo aquilo com foco e com presença, viver o presente, viver o momento daquilo que você está fazendo, tá? Então treinem isso, pessoal, é uma questão de hábito. Você vai começar, sua cabeça vai lá no problema, aí você vai trazer de novo, aí você vai doutrinando. Como tudo na vida não é hábito. Se eu preciso começar a fazer uma academia, o começo vai ser duro, eu vou ter dor muscular, eu vou ter desânimo, aí eu vou criando hábitos na minha vida, tá? Então essas técnicas meditativas e de presença são técnicas que dependem do hábito. Tá bom? Que dependem muito das questões do seu hábito, da sua força de vontade. Então, é insistir. Em outra live, por exemplo, eu ensinei uma técnica também da meditação Mindfulness para quando vem pensamento ruim, tá? Para quando vem pensamento ruim. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento. Eu já doutrinei isso tanto na minha vida, isso me ajuda tanto, vocês não têm ideia. Quando vem algum pensamento ruim, cara, imediatamente eu falo oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento, oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento, e aí a gente vai fazendo a transição disso, você vai entrando em outra conexão, tá? Em outra conexão. Então são exercícios relativamente simples e que diz muito aí sobre vocês, tá? Então eu gosto muito desses trabalhos meditativos, gosto disso, claro que tem leituras, né? A Priscila aí, oi Priscila, colocou um livro, O Poder de Agora, do Eckhart Tolle, deste mesmo autor nós temos O Despertar de uma Nova Consciência, temos Biologia da Crença, temos livro Onde Estão as Moedas, são livros bons de vocês lerem, tá? Eu acho que isso é sempre muito valioso nesse momento, o estudo, a ampliação da consciência e o foco. A hora que você pegar um livro para ler, você foque no livro. Sinta a textura da página, sinta o cheiro do livro, o ambiente que você está lendo, preste atenção nas letras, foque ali. Não adianta você pegar um livro e você está pensando que você tem que falar com a tua mãe, que você tem que resolver um problema, tal, tudo, que aí a ansiedade ela vai realmente te dominar de uma forma muito, mas muito intensa. Tá ok, pessoal? São estratégias, Lu. É isso mesmo, Lu. São estratégias e que vocês podem adotar e experimentar este processo aí, que eu acho que vocês vão gostar bastante.
Bom, pessoal, 12:05 já no meu, né? 30 minutos de live, como sempre. Eu preciso deixar vocês almoçar, né? E agora já façam um almoço com essa dica, tá legal? Quando estamos com uma dor num lugar específico do corpo, quando estamos com uma dor num lugar específico do corpo, existe uma meditação para que possamos entender o porquê dessa dor? Eu acredito que você pode meditar pensando naquela dor, conversando com as tuas células, tá? Tem um estudo que diz que as suas células estão ouvindo. Então, se é o joelho, por exemplo, seu que está doendo, lá no body scan, medite, converse com as células do seu joelho, diga para que está tudo bem, converse com as suas células como se fossem pessoas, tá? Durante o processo do body scan. Isso pode te ajudar muito. Porém, a gente percebe que a eficiência maior se dá quando você entende o que aquela parte do seu corpo significa, tá? Então entender, sair do analfabetismo do corpo, entender, vai te ajudar muito nesse processo, tá? Teve um ouvinte também que perguntou sobre falta de concentração, né? Falta de concentração já tem a ver com traumas de separação, tá bom? A gente pode até falar disso um pouquinho mais para frente em outras lives, tá bom? Sobre o que os traumas de separação podem causar na gente. Um deles é falta de concentração. Às vezes uma separação que aconteceu há muito tempo atrás, tá? Você acertado através da reprogramação pode ser curado do coronavírus? Sim, o que acontece? O vírus é um organismo reparador, tá? É uma linguagem muito polêmica, eu não quero nem estender aqui. Mas toda ação viral, eu já gravei isso e está no YouTube. Toda ação viral, ela vem para reparar conflitos biológicos. Em outras palavras, deixa eu falar para vocês uma coisa para vocês nunca esquecer, tá? Segundo um biólogo francês que eu gosto demais, o Claude Bernard, ele fala: o terreno é tudo, o micróbio não é nada, tá certo? Para você desenvolver qualquer doença por qualquer micróbio, você não está bem. O seu terreno, que é você, não está bem. Se você estiver forte, emocionalmente estável, feliz, eu acredito que você não tem problema nenhum com nenhum micróbio, tá? É isso que a reprogramação acredita. É polêmico? É. Você precisa fazer o curso para entender isso mais profundo? Tem, sim. Mas basicamente, cuidem das emoções de vocês, estejam felizes. Eu queria fazer uma estatística, mas é difícil, e saber quantas pessoas felizes o coronavírus matou, nessa história toda mundial. Eu queria entender quantas pessoas felizes realmente foram mortas pelo coronavírus, tá? Eu acredito que se a gente investigasse todas essas pessoas, tivesse condição de fazer essa investigação, todas essas pessoas, independente de velho, mais novo, tal, tudo, estaria com problemas sérios, emocionalmente já abalados, com problemas na vida, correto? Só que isso não vem à tona, porque isso não interessa, tá bom? Isso é um assunto aí para quem sabe a gente volte um pouco mais, apesar que tem uma live minha lá no YouTube que eu coloquei isso, tá bom, pessoal? Então, o Juliano Gazola está colocando aí sobre as estatísticas, né? As estatísticas é exatamente isso, só que eu acho que as estatísticas elas não são feitas todas, né? Elas são feitas aquelas que interessam. Então, tá matando 1000 pessoas na Itália, mas quem morreu? Eu queria saber quem morreu, como estava a vida, como estava o processo, porque isso poderia acalmar muito a população. E até ensinar para a população como ela deveria agir perante ao vírus, certo? Porque o vírus já está aí, já foi disseminado, né? Então, mas infelizmente as estatísticas são feitas por interesses próprios, né? E isso é uma longa história. Deixa isso aí para uma próxima oportunidade. Agradecer ao professor Alex, professor licenciado da reprogramação, que também está aí presente, tá? O Juliano Gazola, meu grande amigo. E eu quero deixar, Ricardo, um beijo para você também. E eu quero deixar a doutora Ramayana, que também está aí, professora licenciada de Curitiba. Em breve, quem sabe setembro, né, Rama? Estaremos com a turma lá em Curitiba, mais uma capital. E quem sabe fazer uma live sobre estatísticas. Gosto disso, hein? Gosto disso. Obrigado, Everton. Agradecer a todos vocês de coração. Não dá vontade de ir embora, né? Minha vontade é ficar conectado com vocês. Deixa eu passar alguns recados, pessoal. A gente vai estar soltando aí no Hotmart, tá?
É uma plataforma super rápida e super simples, descomplicada, para quem quiser assistir o nosso primeiro módulo, tá? Nosso primeiro módulo do curso de EAD, de reprogramação. Eu coloquei o valor do curso lá embaixo, para ficar acessível para vocês, tá bom? Então, logo eu vou estar soltando para vocês o link do Hotmart para vocês poderem, quem tiver interesse, né, fazer essa aquisição, um preço muito acessível, e aí vocês terem acesso a são mais de 3 horas de conteúdo, 3 horas de primeiro módulo, para que vocês possam estar se empoderando, né, aumentando o conhecimento, conhecendo um pouco mais sobre vocês, tá bom? Então logo eu vou estar soltando. Isso aí eu aviso vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Valeu, até a próxima.